Som, teste. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. É uma grande alegria, irmãos, termos chegado a mais um domingo, a um dia santo do Senhor, onde os santos se reúnem. É uma alegria, deve ser motivo de exultação ao nosso coração. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos, que será feita aos domingos pela manhã, sobre o que significa ser um cristão. Nós vemos que existe na nossa sociedade uma banalização do termo cristão. As pessoas falam sobre cristão não praticante, cristão relacionado aos diversos tipos de propostas teológicas que tem por aí, a fé estranhas à Escritura. E nós vimos que a própria Bíblia e o Senhor definem o que de fato é ser um cristão. No domingo passado nós trabalhamos no sentido de que há 3 textos na Escritura que nos afirmam essa palavra, que usa esse termo para se referir aos crentes cristãos. A primeira estava em Atos, capítulo 11, 26, se os irmãos lembram bem. Foi a primeira vez que os crentes foram chamados cristãos em Antioquia. E nós vimos que o foco é que um cristão pertence ao Senhor. Essa é a exortação de Barnabé àquela igreja. Irmãos, lembrem-se, permaneçam no Senhor, vocês pertencem a Ele. A identidade de vocês, quem vocês são, se encontra revelado, se encontra disposto em quem Cristo é, por Ele ser Deus e ao mesmo tempo ser o padrão perfeito de humanidade que reflete a imagem do Senhor. Hoje nós iremos a um segundo texto que utiliza esse mesmo termo, cristão, para se referir aos seguidores de Cristo. Se encontra em Atos 26. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 26, verso 28. Nós iremos fazer a leitura desse verso e eu irei, então, explicar o contexto e as implicações, meus irmãos, do que Paulo está fazendo aqui diante do rei Agripa. Atos 26, 28. Atos 26, 28. Todos os irmãos acharam? Vamos ler, irmãos. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, suplicamos, Senhor Deus, a tua iluminação nesta manhã. Suplicamos que tu abençoe, Senhor Deus, o congregacionamento do teu povo. Que o teu povo esteja com a mente, o coração e toda a energia e existência voltada para ti, Senhor, no teu dia santo. E que, diante desta adoração e dessa fidelidade, o Senhor graciosamente derrame sobre nós, Senhor Deus, a tua iluminação, nos conduza pelo teu Santo Espírito, abençoe a nossa alma, fortaleça a nossa vida, Senhor. Opera em nós, Senhor, removendo do nosso coração todo o acúmulo de maldade, Senhor, todo o erro, todo o engano, Senhor. Como Tiago nos diz que a tua palavra, quando é recebida pelo coração, Senhor, quando o coração se enche da tua palavra, se enche do teu espírito pela palavra, a maldade ela é removida, Senhor Deus, ela é expulsa, Senhor Deus, a mente é aclarada, o coração é tornado mais submisso a ti, mais moldado a Cristo. Portanto, opera, Senhor. Não estamos aqui somente para ouvir informações, Senhor. Estamos para ouvir a tua voz e ter a alta expectativa, Senhor, de que tu opera nos corações pela tua palavra. Nós te suplicamos, Pai, apesar de nós, e em nome de Cristo. Amém e amém. Como os irmãos puderam ver, existem 2 personagens principais desse texto, Agripa e Paulo. Paulo, irmãos, aqui está fazendo uma defesa de uma acusação que iniciou lá no capítulo 21. Vamos para lá, capítulo 21 de Atos, para os irmãos entenderem todo o percurso que Paulo traçou até chegar aqui. 21, versículo 28. Paulo estava pregando na sinagoga aos judeus e no templo, e acontece o seguinte: quando ele estava finalizando ali as suas visitas ao templo, gritando: israelitas, socorro, este homem é o que por toda parte anda ensinando a todos a serem contra o povo, contra a lei
e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então, quando nós nos encontramos no capítulo 20, irmãos, nós vemos que Paulo recebe uma profecia de que ele seria preso em Jerusalém e que ali seria, então, o final do seu ministério. Ele seria entregue aos romanos para açoite, para julgamento, e isso acontece. Tá? Paulo estava ministrando em Jerusalém, no templo, e então alguns judeus acusaram ele de ter levado Trófimo para dentro do templo, e isso é totalmente proibido. O templo estava reservado unicamente a judeus professos, a judeus que faziam parte da religião judaica, nascidos ali, que tinham autorização de acordo com todos os requisitos da lei para adentrarem o templo. E alguns dos mestres de Jerusalém, que já estavam muito irritados com Paulo, aproveitaram essa suposição que eles fizeram, porque Trófimo andava na companhia de Paulo, então agarraram Paulo e eles tentaram matar Paulo. Se os irmãos derem continuidade à leitura, vocês vão ver que o centurião, o comandante ali, intervém com os soldados, e os soldados têm que levantar Paulo para o alto, porque os judeus atacavam como cães para poder acabar com a vida do apóstolo, até então que ele fala em grego com o comandante então se assusta, pergunta, você sabe o grego? Ele, sim, eu preciso me defender. Ele faz um discurso acerca da sua fé diante daqueles homens, e ele fala, olha, eu sou fariseu, em língua hebraica, e aí todo mundo se cala. E ele começa a explicar como ele foi criado, aos pés de Gamaliel, mas quando ele entra no assunto de Cristo, irmãos, novamente aquele povo tenta matar Paulo. Então Paulo começa aí uma jornada de prisão injusta, e os irmãos vão ver que os comandantes e as autoridades, eles não sabem o que fazer com Paulo. O primeiro que se encontra em uma situação desconfortável é Cláudio, que era o comandante. Vamos ao capítulo 23 e observem o que Cláudio escreve a Félix, que era o governador daquela época. Capítulo 23, versículo 25. Depois de sondar, de ouvir as acusações, observem o que o comandante, sabendo que havia uma emboscada para matar Paulo, escreve a Félix, o governador. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, e saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então Paulo é levado até Félix. E lá, meus irmãos, Ananias, o sumo sacerdote do Sinédrio, vai e acusa Paulo diante de Félix, mas Félix olha e diz, não tem o que fazer com esse homem, ele é inocente. Não há provas do que eles estão acusando, e a acusação deles é medíocre para que se aplique em proporção de uma pena de morte. E então a esposa de Félix, ela era judia, e vamos até o capítulo 24, versículo 24. Félix se senta juntamente com a sua esposa para ouvir Paulo acerca da fé no Senhor Jesus Cristo. E observem o que acontece. Passado alguns dias, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse, por agora você pode retirar-se, quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Félix queria extorquir dinheiro de Paulo. Se vocês lerem o restante do texto, ele fica chamando Paulo e batendo aquele papo e conversando, tentando extorquir alguma coisa, ele não consegue, e aí como ele vê que ele vai perder muito liberando Paulo, e Festo iria assumir o governo,
Ele então prende Paulo durante 2 anos, meus irmãos, sem nenhum motivo. E Festo assume o governo. Festo, então, não sabia também o que fazer com Paulo. As acusações eram totalmente ridículas. Não havia motivo para matar aquele homem. E então o rei Agripa, um conhecedor da lei, um judeu de religião, tá? Ele vai visitar Festo. E então Festo diz o seguinte a Agripa: olha, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei o que fazer com esse preso. Vá ao capítulo 25, versículo 23. Agripa chegou até Festo aqui já, tá bom, meus irmãos? E ele pede para ouvir Paulo. E ele diz: de fato, no dia seguinte, capítulo 25, versículo 23, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que eu possa escrever ao imperador. Por isso eu trouxe a presença dos senhores, e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa para escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Essa é a situação. Paulo está preso. Paulo escapou de um açoite por ser cidadão romano. Paulo está já há mais de 2 anos, meus irmãos, nessa mesma situação, preso de maneira injusta. E agora, então, Festo precisa mandar ele para o imperador, porque Festo fez a seguinte pergunta para ele: você quer voltar a Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio ou não? E ele fala: não, eu apelo a César, ou seja, não me mande de volta para lá. Se eu tenho a oportunidade de ser julgado e condenado, que eu então tenho a oportunidade de ir até a César. E Festo diz: olha, eu preciso mandar ele para o imperador. Mas acusando o quê? Isso é complicado até para Festo. O imperador vai ser chamado à atenção de um caso que não tem acusação. E então, Paulo iniciou, meus irmãos, a sua defesa diante do rei Agripa. O versículo 16 ele é chave para nós entendermos tudo o que vai acontecer aqui. Capítulo 26, 16. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelos quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a narrativa da conversão de Paulo. Nós vamos ver que na defesa dele ele fala sobre quem ele era, sobre a agressividade dele contra o povo de Deus, até que Cristo aparece diante dele e diz: eu apareci para te libertar e para te fazer ministro e testemunha de mim. E aqui está, meus irmãos, após essa breve introdução, a essência do que significa também ser um cristão. Ser um cristão é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ser um cristão é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Esse é o cenário que nós temos aqui. Um homem preso de maneira injusta, se defendendo diante de diversas autoridades. Após ter se defendido diante do Sinédrio, ele se defende diante do comandante, se defende diante do governador, fica 2 anos preso, se defende diante de um novo governador e agora se defende diante do rei Agripa para ser enviado até César sem nenhuma acusação. Feita essa introdução, nós temos alguns pontos nos quais nós iremos dividir didaticamente para organizar o pensamento dessa reflexão. Primeiramente, ser um cristão é ser uma testemunha de Cristo, como nós acabamos de apontar aos irmãos. Observem, irmãos, que em meio à sua defesa, Paulo se declara como
alguém que foi fiel ao partido fariseu. Ele foi cruel contra os cristãos até que ele foi quebrado e salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E Cristo diz: Paulo, agora eu te constituo testemunha de mim, para que você então pregue o evangelho a todos os gentios. Observe então que no ato de conversão de Paulo, o Senhor diz: olha, nesse momento, a partir de agora que tu me conheces, a partir de agora que tu sabes que tu me persegues e recalcitra contra os meus aguilhões, ou seja, o Senhor está dizendo: eu estou ferroando Paulo. Esse termo, recalcitrar contra o aguilhão, é um termo ligado à agropecuária. Quando o boi ele está avançando contra o seu criador, eles utilizavam um aguilhão, um alfinete, para poder tentar dominar e domesticar o boi. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: Paulo, agora eu vou domesticar você. Você é como um touro feroz que será domesticado e será conduzido por mim. E Paulo, então, é feito uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. O que significa testemunhar de Cristo? Falar da sua pessoa e da sua obra. Isso é testemunhar do Senhor. Testemunhar que Ele é o Messias, testemunhar do Evangelho, da promessa que foi feita, da vinda do Salvador e da promessa de libertação às nações. Mas entendam, irmão, isso não é uma prerrogativa de Paulo. Na verdade, ser testemunha de Cristo é uma prerrogativa de todo o crente. É um título, um comissionamento que todo o cristão recebe. Portanto, nós, se somos de fato cristãos, fomos feitos também testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Observem como Atos inicia. Vamos até Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Após perguntar para Cristo quando é que ele voltaria, o Senhor fala: olha, não cabe a vocês esse questionamento. O que cabe a vocês é o seguinte, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas não era a primeira vez que Cristo havia falado isso para os discípulos. Seus irmãos lembram bem de um texto conhecido em Mateus 28. Nós temos a grande comissão, e o Senhor, então, finaliza ali a conversa com os seus discípulos dizendo exatamente isso. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os crentes que foram salvos, os crentes que foram convertidos, os crentes que experimentaram de regeneração, adoção, salvação, santificação, tudo isso que nós conhecemos, irmãos, eles foram feitos testemunhas de Cristo. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque o conceito de evangelismo ele tem sido muito atacado nos nossos dias. Ou ele tem recebido uma conotação ampla demais, de maneira que qualquer coisa é configurada como evangelismo. Entregar um panfleto: eu evangelizei hoje, com consciência em paz. Em Belém isso acontece muito nos ônibus, né? O pessoal entrega panfleto: obrigado, Senhor, firme o ato de evangelismo. Às vezes convidar para a igreja chamado de evangelismo, mas não existe isso aí na Escritura. Esse conceito não é bíblico. Evangelismo é apresentar o evangelho. Vacinar é fazer o quê, irmãos? É olhar para a vacina? É aplicar a vacina. E aí eu estou vacinado. Para alguém ser evangelizado, ele deve ser apresentado ao evangelho. Testemunhar é falar. E é impressionante como a conversão está associada à fala, ao anúncio do evangelho. Você quer ver isso? Vamos aqui perto em Atos. Vamos até o capítulo de número 10. Perdão, capítulo de número 8. Capítulo de número 8, irmãos.
vocês leram a ordem de Cristo, né? O Espírito Santo virá e vocês então serão minhas testemunhas em Jerusalém, vocês serão meus testemunhas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E então o povo do Senhor ficou concentrado em Jerusalém, não obedeceu. Estevão, então, é martirizado e uma perseguição intensa começa. E então eles começam a ser espalhados, meus irmãos, pela terra. E então, olha o que acontece no versículo 26 do capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir, sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aí água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, observem algo importantíssimo nesse texto. Filipe, ele é anunciado por um anjo do Senhor, vai até o deserto, não tinha ninguém lá. O Espírito chega para Filipe e diz: você está vendo aquela carruagem? O Espírito Santo diz para Filipe: está vendo aquela carruagem? Existe um homem lá, se aproxime de lá. E quando Filipe chega, ele vê aquele homem lendo o quê? A Escritura, Isaías. E o Espírito então conduz Filipe ali. E Filipe então pergunta: você sabe o que lê? Você entende o que lê? E o que aquele homem responde? Não. E aí Filipe evangeliza aquele homem, anunciando-lhe a mensagem de Jesus Cristo. Observem, irmãos, que nós temos a Escritura e nós temos o Espírito Santo. E o que acontece? Quando é que aquele homem se converte? Quando a palavra é pregada e anunciada para ele. O Espírito levou Filipe para pregar. Sabe por quê? 1 Coríntios, no capítulo 1, diz que Deus aprove salvar os homens pela loucura da pregação. Romanos 10 diz que como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De maneira que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Testemunhar de Cristo envolve muito do nosso coração, irmãos. Isso é testemunhar do Senhor, é falar e anunciar o Evangelho. Os cristãos foram feitos testemunhas do Senhor. Você sabe o que é esse termo testemunha no original? São pessoas que iam diante de tribunais e depunham em favor da pessoa. Portanto, uma testemunha tinha 2 requisitos para os judeus. Primeiro, ela precisava conhecer do fato. E até hoje é assim nos nossos tribunais, pelo menos deveria ser, né? Mas uma testemunha para um judeu, se chegasse lá e perguntasse: você estava presente, você conhece o que aconteceu? Não era testemunha. Segundo, para ser válido como testemunha, ela precisava depor no tribunal. Ela precisava depor em favor do caso que estava sendo julgado. Portanto, deveria haver conhecimento e testemunho. E os crentes foram feitos
testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados a anunciar o evangelho a toda a criatura. Nós lemos isso, tá, irmãos? Isso é a Escritura guiando o nosso pensamento. Por que é importante dizer isso? O conceito de evangelismo hoje em dia é muito bagunçado. Vou dar um exemplo para vocês. Estava lá em Curitiba, tinha ido visitar meus pais. Estava numa praça. E alguns jovens vestidos de preto vieram até nós e ofereceram um chocolate e uma flor. Eu não sei o que é, né? Eu fui acostumado a não aceitar coisas de estranho. E eu falei, não, olha. Aí a Carol, não, pega, pegou e tudo mais. E aí eles entregaram para todo mundo. Era uma flor, não, era um balão de coração. Lembrei agora, tá? Era um chocolate e um balão de coração. Eles entregaram isso para todo mundo e disseram, tenham um bom dia, viu? Sejam felizes. E aí depois eles se reuniram em um canto. E aí eu li o que estava atrás da camisa deles. Eles eram de uma igreja. E eles estavam orando para agradecer ao Senhor pelo grande momento de evangelismo que eles tinham tido. Se a Escritura não regula o nosso pensamento, os homens são livres para apresentar e definir evangelismo da maneira como eles quiserem. Isso vale para tudo, viu, irmãos? Se a Escritura não rege o meu conceito de família, eu vou definir o que é família de acordo com a minha própria cabeça. Se a Escritura não rege o meu conceito de masculinidade, eu vou definir o que é masculinidade de acordo com a minha própria cabeça. Se a Escritura não guia o meu conceito acerca de qualquer coisa na vida, esse conceito vai ser definido por Satanás de alguma outra forma. Tenha certeza disso. Portanto, o Senhor não nos autoriza a definir ou redefinir a realidade. O Senhor nos ordena que, como crentes, lembrem-se de Romanos 12, 1, 2, nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que apresentemos diante de Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para que conheçamos a sua vontade, a sua bondade, a sua perfeição, o seu querer. Portanto, irmão, ser crente, é diariamente ter a Escritura redefinindo a minha cabeça, meu pensamento, meu coração, me moldando a Cristo. Quando um crente ele trava e empaca e ele recusa a Escritura por qualquer outra voz, nós temos algo muito errado aí. Ser crente é testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos é que um cristão, ele testemunha de Cristo apesar das perdas que isso lhe trará. Observe uma coisa, Agripa, ele era um judeu, ele era alguém conhecedor da lei. Observem, vamos voltar a Atos 26, que é o nosso texto base de hoje. Observem o que Paulo diz para Agripa. Paulo, o grande conhecedor da lei, diz para Agripa quando ele vai se defender diante dele, no versículo 3. Capítulo 26, 3. Ele diz para Agripa que ele está muito feliz de apresentar a defesa dele, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Paulo, ele estava diante de um homem versado na lei. E é por isso que Festo pede ajuda de Agripa, porque ele conhecia muito bem as questões judaicas. E, meus irmãos, o que vem depois é chocante. Para um judeu é muito chocante. Olha o que Paulo diz para Agripa no versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles.
Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Paulo diz o que ele era dentre os judeus. Ele fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele falou isso na defesa lá. Agora ele diz para Agripa, eu era um príncipe dos fariseus. Eu era amado pelos fariseus. Eu tinha autorização dos fariseus para caçar os crentes quer onde quer que seja. Eu era uma autoridade. Eles me amavam. Eu fui criado segundo o partido mais rigoroso. Mas eu conhecia Cristo. E Paulo diz, diante disso eu reputei tudo por perda. Esse é o testemunho de Paulo em Filipenses. Ele diz que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, que ele tinha poder, status, ele tinha pompa, conhecedor, um homem extremamente inteligente, trazia orgulho para o partido fariseu ter Paulo. Alguém que era cidadão romano, sabia o grego, sabia o hebraico, falava em diversas línguas e tinha acesso a diversos lugares. Mas em Filipenses 3 ele diz que ele reputou tudo isso por lixo diante do Senhor Jesus Cristo. Isso é chocante para Agripa. Porque Agripa vê que Paulo não era um louco qualquer. Paulo não era alguém sem expressividade entre os judeus. E Paulo teve a oportunidade de utilizar, meus irmãos, isso para poder sair daquele lugar. Paulo teve a oportunidade de utilizar isso diante dos judeus para poder dar uma escapada. Não, irmão, vocês estão entendendo errado. Não é isso que eu quis dizer. Depois ele vai diante do comandante, ele diz, olha, eu sou romano, acho melhor você não me espancar, não. E ele não fala, olha, me solte, eu sou um cidadão romano, você tem que me acusar formalmente. Paulo ele está utilizando cada oportunidade e toda vez que ele se encontra diante do Sinédrio, diante do comandante, diante de Félix, diante de Festo e agora diante do rei Agripa, ele não tenta utilizar os princípios processuais romanos para poder se safar. Ele vê nisso uma oportunidade para falar do Senhor Jesus Cristo. Uma testemunha fala do Senhor Jesus, apesar do que isso venha a custar para ele. Apesar do custo. Na verdade, é a coisa mais preciosa que nós temos. Não importa a nós agradarmos a homens, mas a Deus. E o Senhor Jesus Cristo testemunhou de Paulo antes que isso acontecesse. Abra lá em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 32. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quando nós abrimos mão, meus irmãos, das nossas vontades, pela vontade do Senhor, quando nós abrirmos mão, meus irmãos, dos nossos quereres, pelo querer do Senhor, estaremos então encontrando vida nele. Estaremos de fato seguindo ao Senhor. O Senhor testemunhou de Paulo antes que isso acontecesse, assim como testemunha de todo o crente, que todo crente é uma testemunha dele. E tem como procedimento testemunhar de Cristo diante dos homens, apesar das perdas. Apesar das perdas. Às vezes a perda vai ser amizade. Às vezes a perda vai ser trabalho, irmãos. Às vezes a perda vai ser a vida.
Eu me lembro que alguns irmãos já me perguntaram uma vez, pastor, será que se eu for chamado, atentem para cá, não há nada mais importante do que a pregação nesse momento. Se eu for chamado a perder a vida pelo Senhor, será que eu vou conseguir? E tem dois requisitos, tem duas respostas importantes aí. Primeiro, o Senhor dará graça se isso for exigido de nós. Mas um testemunho de que eu receberei essa graça é que eu estou disposto a abnegar de coisas bem menores durante o meu dia a dia. Se eu não estou disposto a abnegar de coisas bem menores durante a minha vida, muito provavelmente eu não estarei disposto e nem receberei graça para poder morrer pelo Senhor Jesus Cristo. A maneira como nós vivemos, via de regra, é a maneira como nós morremos, irmãos. Se nós vivemos de maneira fiel ao Senhor, tenha certeza, quando nós precisarmos de graça, e se nós precisarmos de graça para morrer por Ele, Ele também nos concederá graça. Aquele que concede graça para vivermos é aquele que concede graça para morrermos também. Portanto, um cristão testemunha de Cristo Jesus, independentemente das perdas que ele irá sofrer. Um outro testemunho sobre Paulo como testemunha de Cristo é que um cristão testemunha de Cristo em toda e qualquer situação e a toda e qualquer pessoa. Se nós lembrarmos do que Festo disse agora para Agripa, ele falou, eu não sei o que fazer com esse cara. Paulo já podia há muito tempo ter dito, Festo, você não tem acusação contra mim, você precisa me liberar. Mas, meus irmãos, sabe o que é impressionante? Vamos ressaltar isso. Ele conhece o jargão jurídico, ele conhece o juridiquês da época, ele conhece a lei romana, porque ele é cidadão romano e Paulo é habilíssimo em questão de lei, por ser um fariseu. Mas Paulo, toda vez que se defendeu, e aí fica a dever de casa, para ler do capítulo 21 da prisão de Paulo até o 26, toda vez que ele foi diante do Sinédrio, diante do comandante, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa, sabe o que ele fez? Falou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fala do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele utiliza o Evangelho, ele utiliza a oportunidade de estar diante daqueles homens como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Ele não está preocupado em sobreviver aqui, é muito visível isso. Muito pelo contrário, ele apela para César. E se os irmãos lerem as epístolas de Paulo, sempre que ele está preso, ele diz, olhem por mim, porque eu estou pregando para os centuriões da casa de César aqui, e a fé está sendo conhecida por eles. Paulo via toda a oportunidade que ele tinha como uma porta aberta para falar do Evangelho. Meus irmãos, de quem é que Félix, de quem é que Cláudio, de quem é que Festo iria ouvir a mensagem do Evangelho? De quem é que Agripa iria ouvir a mensagem do Evangelho? Essa é a preocupação de Paulo. Ele pensa, eu estou diante de homens, autoridades inacessíveis em outras circunstâncias, ocupadíssimas, e eu estou diante deles, tendo a oportunidade de falar do Evangelho. Portanto, Paulo mostra, meus irmãos, que um cristão testemunha de Cristo em toda e qualquer situação, em toda e qualquer pessoa. E aqui nós temos mais um amoldamento do conceito de evangelismo. É interessante, quando nós íamos para os puritanos, o que eles pensavam, e os reformadores pensavam acerca de evangelismo, é que evangelismo é parte de quem o crente é. Evangelismo é parte de quem o crente é, porque agora ele foi feito um assenhoriado por Cristo. Ele foi feito uma nova criatura. Ele foi feito alguém que tem o jugo do Senhor e o seu fardo que é suave e leve. Ele diz como Paulo, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, essa nova natureza, esse comissionamento, evangelizar é parte de quem um crente é. Ele fala do seu Senhor, da vontade do seu Senhor, do querer do seu Senhor, da glória do seu Senhor, como principal assunto da sua boca, porque o seu coração está cheio disso. E a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, essa visão programática de evangelismo não era comum nem na igreja primitiva, nem no período da Reforma, nem no período dos avivamentos, mas o crente entendia que evangelizar é parte de quem ele é. Faz parte da nova natureza que ele recebeu. É ser testemunha de Cristo. Portanto, Paulo aproveita as oportunidades para
defender o evangelho, para apresentar o evangelho acima da sua própria vida, irmãos. E observem como constantemente Paulo está fazendo a defesa e aí ele apela para o coração de Agripa. Olha só no versículo 6. Agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Ele sabe que Agripa ele é judeu. Olha só, Agripa, o Senhor é versado na lei. Foi a promessa que nós recebemos do Senhor. Versículo 18. Ele diz que ele foi revelado, ele foi levantado por Cristo para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está discursando e aí ele entra com o evangelho. Ele está falando sobre o problema dele, sobre a história dele, e ele apresenta de maneira potente a mensagem do evangelho. E aí olha só o que ele diz para Agripa no versículo 26. Tudo isso é conhecimento do rei, a quem eu me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas te é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Olha como Paulo apela ao coração de Agripa à medida que ele vai se defendendo. Fica claro que o foco dele, o propósito dele é a conversão daquele homem naquele momento. Um cristão, ele utiliza toda a oportunidade para poder falar do Senhor Jesus Cristo, porque para isso ele foi constituído. Lembrem-se do versículo 18. Ele foi constituído para apresentar a Cristo, para livrar o seu próprio povo e os gentios para quais eu envio. Versículo 18, para abrir os olhos deles, convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para isso Paulo foi salvo. Irmãos, para isso é que você foi salvo. Se você não sabia responder essa pergunta, você sabe agora. Você foi salvo para a glória do Senhor, sendo manifesta no Evangelho para a salvação de pecadores. Esse é o propósito da sua salvação. E se você lê a Escritura, em todas as cartas paulinas, ele enfatiza isso. Salvos para a glória de Deus. Salvo para que o Senhor seja conhecido na terra. Salvo para que os povos aceitem ao Senhor e glorifiquem ao seu nome. Salvo para caminhar em boas obras que glorifiquem a Deus. A glória de Deus é o propósito da nossa salvação. Um cristão testemunha de Cristo em toda e qualquer situação. E o ponto 4. Um cristão testemunha de Cristo para a glória do seu nome e libertação dos perdidos. Existe outra coisa que ocupa o seu coração? Por que nós testemunhamos? É uma pergunta importante. Nós fomos chamados a testemunhar. Nós fomos chamados a testemunhar independentemente das perdas. Nós fomos chamados a testemunhar para a glória e honra do nome do Senhor. Nós fomos chamados a testemunhar como nós vimos em qualquer lugar, em qualquer situação. Por quê? Para que o Senhor seja conhecido e glorificado pelas nações, irmãos. Para que os perdidos conheçam ao Senhor e glorifiquem o nome dele. Lembrem-se da oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, ele ensina algumas petições para nós, não é verdade? Vamos lembrar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O quarto pedido é, me dá alguma coisa, Senhor. Os 3 pedidos que vêm antes, quais são? Primeiro pedido, Senhor, Pai, tu que está nos céus, Senhor, meu primeiro pedido a ti, o que rege as minhas necessidades é que o teu nome seja conhecido como santo na terra. Segundo pedido, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, finalmente o teu reino venha. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que a tua vontade seja feita, porque muitos homens ainda não fazem, não obedecem ao Senhor. A obediência ao Senhor não é vista em toda a terra. Observe o que motiva a oração do Pai Nosso. A glória de Deus, o reino do Senhor, a conversão dos perdidos. Essas são as principais preocupações e necessidades do coração de um crente. Ver o Senhor ser blasfemado, como nós veremos, já começamos a ver durante o carnaval, deveria trazer profunda angústia no nosso coração.
Portanto, um cristão fala de Cristo para que a glória do nome do Senhor seja conhecida e os perdidos sejam libertos para a glória de Deus. Por fim, meus irmãos, a fé cristã, a fé de um crente, não é meramente intelectual. Ela atinge o coração e atinge a vida. Observem o que acontece depois de toda a defesa, depois que Paulo apela aos profetas, apela à lei, apela ao evangelho do Senhor, apresentando a Agripa no versículo 27. Olha o que ele diz ao rei. Por isso eu te pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falavam uns com os outros, dizendo, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Todos que ouviram a defesa de Paulo disseram, esse homem não fez nada, ele é inocente. Mas Paulo diz, Agripa, é Deus que opera a conversão. Mas observem que depois de ouvir tudo, depois de ouvir o testemunho de Paulo, como ele abriu mão de tudo que ele tinha, como ele reputou tudo por lixo, está atingindo Agripa, ele é um rei entre os judeus. E Paulo está dizendo, olha, eu abri mão, o convite é esse, para que você conheça o Senhor, seja liberto, para que você se aproprie das promessas que você recebeu pelo Antigo Testamento. Nós temos dois homens extremamente versados no Antigo Testamento aqui, irmãos, Paulo e Agripa, mas somente um deles é um cristão. O outro, por pouco, foi convencido a se tornar cristão, mas o coração endureceu. Abrir mão das coisas, a abnegação, servir ao Senhor, se submeter ao senhorio dele, abrir mão da minha própria vontade. Tudo que Paulo apresentou no seu processo de libertação e de glória do nome do Senhor foi muito ruim para Agripa. Por isso que ele diz, olha, foi quase. Essa resposta de Agripa parece que ele estava pesando as coisas. Parece que enquanto ele ouvia da promessa, dos profetas, do Messias que havia de vir, parece que ele fala, olha, de fato, esse homem, o que ele está falando é o que estava anunciado. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre abnegação, ele fala sobre abrir mão de riqueza, ele fala sobre abrir mão de status, ele fala sobre ser subjugado, a padecer como ele está padecendo, sofrer essa humilhação de prisão. E parece que Agripa pesa as coisas no coração. E ele diz, olha, quase, Paulo, quase eu me torno um cristão. E Paulo diz, se Deus quiser, não será por quase. Ele operará. Eu peço a Deus que faça. É isso que Paulo pede, ele ora. Isso aqui é uma oração, é um pedido diante do rei Agripa. Mas observem que apesar daqueles homens possuírem um conhecimento da Escritura e um conhecimento profundo da lei, somente um deles via Cristo na Escritura, somente um deles foi tomado pelo Senhor, somente eles teve uma experiência de receber as promessas que ambos conheciam. Portanto, irmãos, ser um cristão não é ter uma Bíblia. Ser um cristão não é vir à igreja aos domingos. Isso testemunha de uma fé. Mas falar do Senhor, viver para Ele, ter a sua vida inteira subjugada aos pés de Cristo, isso sim é um testemunho infalível de que eu sou um cristão. No final de evangelismo, nós temos ímpios, nós temos 2 judeus, mas nós temos apenas um cristão ali. E a história desses homens mostra o porquê somente um é o cristão. Que somente um dobrou toda a sua vida aos pés do Senhor, ao ponto de desejar morrer por ele, como o Senhor Jesus Cristo havia dito que seria a característica dos seus discípulos. Temos algumas meditações práticas para finalizar. Primeiramente, nós vimos que um dos testemunhos sobre a genuinidade da nossa fé é encontrar a nossa identidade em Cristo. Nós vimos isso no domingo passado.
Hoje nós vimos que todos os que pertencem de fato a Cristo foram comissionados para testemunhar dele. Todo crente que de fato encontrou, lembrem-se, nós temos uma linha de raciocínio, todo crente que de fato pertence a Cristo, todo crente que de fato encontrou sua identidade no Senhor, que imita o Senhor, como nós aprendemos no domingo passado, testemunha do Senhor. A conversão, a natureza que o crente recebe é uma natureza de proclamação do Evangelho. Nós somos comissionados pelo Senhor. Não se esqueça disso. Isso é real na sua vida, irmão. Você é uma testemunha do Senhor. Quais são os assuntos que ocupam a sua mente durante o dia? Quais são os assuntos que ocupam a sua conversa com seus colegas, a sua conversa com seus parentes, a sua conversa com o barbeiro? Né? Lutero, ele cortava o cabelo no mesmo barbeiro para poder evangelizar. Aquele barbeiro escreveu um livro para ele, para você ter uma ideia. Será que testemunhar de Cristo é natural para você? Porque faz parte da nova natureza, de quem nós somos no Senhor. O Senhor Jesus Cristo ocupa a sua mente, o seu coração. Talvez o problema esteja aí. Se o Senhor não ocupa os seus pensamentos, as decisões que você vai tomar, se a palavra dele não é aquilo que regula a sua vontade, se a palavra dele não regula o seu coração, obviamente não vai regular a sua vida e a sua boca. Esse é o primeiro problema. Testemunhar de Cristo é real na sua vida? O evangelismo é parte de quem o crente é. Isso é real na sua vida? É o seu compromisso mais importante no dia? É o que você pensa quando você tem uma oportunidade de estar diante de uma autoridade ou alguma pessoa importante? Quando você acorda, você medita, hoje eu vou ter diversas oportunidades para falar do Senhor, que Ele me capacite a ser sábio, que Ele me capacite a ser eficaz. Isso é real na sua vida, irmão? Precisamos pensar sobre isso. Muito assunto inútil na boca dos crentes, irmãos. Muita fala do mundo na boca dos crentes atualmente. Isso não pode acontecer. Precisamos vigiar a nossa palavra de maneira que, como Paulo diz, ela seja temperada com sal. Sabe por que Paulo diz isso? Ele está utilizando aquela mesma metáfora do Senhor Jesus Cristo. Para que serve um sal sem sabor? Para nada. O que ele está dizendo é isso, que algumas conversas elas são totalmente frívolas e inúteis. Não serve absolutamente para nada. Você já teve essa sensação? Eu já tive. De passar, às vezes, numa reunião, conversando 2 horas, 3 horas, aí depois eu acabei e falei, rapaz, eu perdi 3 horas da minha vida. A conversa não teve nada de útil. Eu vou voltar para casa sem nenhuma reflexão sobre a minha família. Eu vou voltar para casa sem nenhuma reflexão sobre a minha filha. Eu vou voltar para casa sem nenhuma reflexão sobre a vida cristã. Para que serviu? E assim, não tinha nada de imoral, mas era inútil. Era frívolo. Eram coisas, sabe, você já ficou 3 horas conversando sobre carro, sobre competição, esporte. Irmão, isso não é pecado. Mas 3 horas, 2 horas, 1 hora falando sobre coisas assim que no final você chega à seguinte conclusão. Rapaz, em todo esse discurso só houve desperdício. Acontece, irmãos, nós vamos ser tentados a isso, precisamos vigiar sobre isso, viu? Segunda reflexão de tudo que nós estudamos hoje. Se isso não está acontecendo na sua vida, talvez seja por causa que o seu coração também está calculando, a sua alma está fazendo a regra dos 9, está multiplicando, dividindo, e talvez o cálculo que o seu coração e a sua alma estejam fazendo, você esteja sendo enganado por Satanás. Talvez testemunhar do Senhor Jesus Cristo não é algo natural para você, porque existem muitas perdas envolvidas. Viver segundo a palavra de Deus talvez tenha sido um grande problema para você, porque tem perdas envolvidas. Viver segundo o que Cristo quer vai envolver, muitas vezes, perder dinheiro. Que Paulo diz que é avareza, e o Senhor Jesus Cristo chama de idolatria também. Paulo diz que é idolatria, e Jesus diz que é mamon sendo adorado. Testemunhar de Cristo, às vezes, vai perder ser aquele queridão no meio dos amigos, no meio dos colegas, no meio da família. Vai envolver perdas, e talvez o seu coração esteja com medo dessas perdas. Mas lembrem-se,
Quem não amar a mim mais do que o próprio pai e a mãe não é digno de mim. Quem não amar a mim mais do que os seus filhos não é digno de mim. Observe que aqui está a essência da idolatria. O Senhor ordena aos homens que amem a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E aí o Senhor diz, olha, eu sou o Senhor que libertei vocês da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Aqui está a essência da idolatria. Se eu amo algo mais do que ao Senhor, esse é o meu Deus e o meu ídolo. E o coração é uma fábrica de ídolos, como diria Calvino. Você pode amar coisas que são lícitas para o crente. Você pode idolatrar seus filhos, ao ponto de viver não pela vontade de Deus, mas pela vontade deles. Você pode idolatrar o seu trabalho, de maneira que você sacrifica a sua obediência ao Senhor por causa do trabalho. Se você deixa de obedecer ao Senhor para obedecer qualquer outro aspecto da realidade que é adorado por você, aqui está o princípio da idolatria. Aí está o seu ídolo. Se você deixa de ser mulher, como o Senhor estabelece, por conta do seu emprego, aqui está uma idolatria na sua vida. Está levando você a desobedecer a Deus. Qualquer coisa que leve você a desobedecer ao Senhor está querendo ocupar o centro do seu coração. Se já não ocupou, cuidado com isso. E por causa desse cálculo, dessa batalha no coração, falar de Cristo seja tão difícil, porque custa popularidade, custa status, custa dinheiro, custa o sonho que você estabeleceu para você mesmo e para sua família. Terceiro, uma pergunta. Você tem vergonha de testemunhar Cristo para alguém? Não. Essa autoridade aí, ela é muito intelectual. Melhor não falar de Cristo, vai achar que isso é besteira. Imagina o Senhor vendo esse pensamento e lendo esse pensamento. Nós fomos chamados a falar do Senhor a qualquer pessoa, a qualquer autoridade. Olha o testemunho de Lucas. Olha o testemunho de Lucas, irmãos. Lucas está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo, uma autoridade. Ele pregou o evangelho, aquele homem se converteu. Quantos, meus irmãos, homens poderosos não tiveram o coração convertido ao Senhor? Muitos. E tiveram as suas casas removidas, suas propriedades expropriadas, experimentaram de martírio, porque eles reputaram tudo por lixo por causa de Cristo. Não foi só Paulo. Isso faz parte da vida do crente. Tem alguém a quem você tem vergonha de testemunhar a Cristo? Com certeza ele não é mais importante do que o Pai de quem Cristo testemunha diante dele por nós. Lembre-se disso. Não há nenhum homem, nenhum coração que Deus não possa operar. E a quarta e última reflexão prática é: nós não seremos frustrados no nosso testemunho do Senhor. Primeiramente, nós testemunhamos da sua glória, e o Senhor é imutável e será glorioso pelos séculos dos séculos. Ele não vai mudar, ele não vai cair. Não é aquela pessoa que nós temos na nossa vida que nós dizemos, olha, eu ponho a mão no fogo e você já foi queimado, não é verdade? Isso não acontece com o Senhor. Ele é todo santo, eterno, puro e bom. Portanto, testemunhar da sua glória não nos trará frustração. O Senhor operará e concretizará todos os seus decretos. Portanto, testemunhar do Senhor não será uma frustração. Não há nenhuma promessa que nós apresentemos aos homens que será frustrada. E você diz, olha, o Senhor não cumpriu aquilo e agora eu vou ficar em maus lençóis. O Senhor é todo verdadeiro e cumprirá todas as suas promessas. Nós não seremos frustrados, meus irmãos, porque o Senhor é soberano para a conversão e Ele converterá o coração daqueles que ouvirem a mensagem, mas converterá o coração dos eleitos chamados por essa mensagem. Não há ninguém que o Senhor não opere com a sua graça e tome para si e consiga resistir ao seu poder. E nós, meus irmãos, não seremos frustrados porque o Senhor nos ordenou testemunhar e disse que Ele vai usar a pregação e o testemunho do Evangelho para operar libertação aos perdidos. E nós teremos a honra de participar disso. Nós fomos chamados para testemunhar daquele que reina. E Paulo sabia que ele podia perder a própria vida diante dos homens, mas que no final dos tempos ele será ressurreto pelo Senhor Jesus Cristo e reinará sobre a terra com ele e verá o seu grande desejo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
sendo cumprido e o coração dele se regozijando nisso, irmãos. Nós somos chamados a testemunhar de um rei que domina e que avançará o seu reino e governará para o bem do seu povo e libertará perdidos. E o seu nome será glorificado, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. E nós fomos chamados a participar disso como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, Tu nos chamou, Senhor, para sermos testemunhas, Senhor, Deus, do Teu Filho. Glória seja dada a Ti, que grande honra, Senhor, sermos anunciantes, Senhor, Deus, sermos embaixadores, sendo testemunhas, Senhor, de que o Teu Filho veio, Pai, de que o Messias reina, de que Ele libertou o nosso coração dos pecados, de que Ele, Senhor Deus, passou a ser glorificado em nossa vida e que Ele libertará todo aquele, Senhor, que ouvindo a palavra, clamar pelo nome dEle. Ó Senhor, quão grande honra é anunciar as boas novas de salvação. Que grande honra, Senhor Deus, é ser um mensageiro, Senhor Deus, dessa mensagem. É ser aquele que anuncia essa notícia, Senhor Deus. Aquele, Senhor Deus, que proclama ao mundo que está em trevas. O Senhor enviou a sua luz ao mundo, é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é a luz que tira a mente das trevas. Ele é a luz que traz despertar ao coração. Ele é o pão da vida que ministra a vida eterna àqueles que participam dele. Ele é a água da vida, Senhor, que não permite que nós tenhamos sede. Esse é o anúncio que nós temos aos homens, Senhor. Ele é aquele que guia a família para poder testemunhar do relacionamento dele com a igreja, Senhor. Ele é aquele que opera na vida dos pais para ensinar os filhos, de maneira que na relação entre pai e filho, a tua relação com teu filho seja testemunhada, Senhor. Ele é aquele que redime toda a vida, a tua vontade, ao teu querer. A ele nós anunciamos, Senhor, o Rei eterno, Senhor, o Rei eterno, de cujo domínio não se afastará, Senhor, cujo cetro regerá as nações, cujo cetro banirá os seus inimigos, Senhor, e cujo cetro fará com que a ti, Senhor, por meio dele, toda a língua confesse que tu és Deus, que Cristo é Senhor, que ele é o Messias, para a tua glória, Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós, Senhor, tenhamos em alta conta a honra de termos sido transformados para testemunhar desse evangelho, para a glória do teu nome. Sermos instrumentos do Senhor para essa confissão pública dos pecadores, para essa subordinação, Senhor Deus, do coração a ti, para esse avanço do teu reino, Senhor. É o que nós pedimos em Cristo, Senhor. Nesta manhã, opera. Muda, Senhor Deus, falsos conceitos. Liberta o coração do orgulho, Senhor Deus, e da falsidade de achar que ter a própria opinião, ao contrário à tua palavra, é algo digno de orgulho, quando é digno de vergonha, Senhor. Nós imploramos a ti, opera, Senhor, quebra as cadeias, liberta a mente de vãs filosofias, Senhor. Institui a tua palavra em nossas mentes e em nossos corações. É o que nós pedimos em Cristo e te agradecemos. Amém. Amém.